Você já deve ter ouvido a frase: "Ah, advogado se acha acima da lei." Mas será que é isso mesmo? No Brasil, a advocacia é uma profissão cheia de direitos, deveres e mitos. E o termo certo para isso não é privilégio, é prerrogativa. Hoje a gente vai entender o que são as prerrogativas da advocacia, onde estão previstas, por que elas existem e, claro, por que tanta gente confunde prerrogativa com carteirada. Afinal, ser advogado é defender o direito dos outros, mas também é lutar para que o seu próprio exercício profissional não seja atropelado pelo sistema. Então, bora desmistificar isso tudo, porque aqui o direito é coisa séria. Pero no mucho. O que são prerrogativas? O termo prerrogativa vem do latim praerogativa, que significa preferência de voto, vantagem legal conferida por lei. No contexto jurídico, as prerrogativas da advocacia são um conjunto de direitos funcionais que garantem o livre exercício da profissão. Elas não existem para colocar o advogado acima da lei, mas para proteger a própria justiça. Pense comigo. Se o advogado não pode falar com seu cliente preso, não pode ter acesso aos autos, não pode se manifestar sem medo de represália, o que acontece com o direito de defesa? Exatamente. Vai para o espaço. Então, prerrogativa não é um privilégio do advogado, é um instrumento da democracia. As prerrogativas estão principalmente no artigo 7º da Lei 8.906/94, o nosso famoso Estatuto da Advocacia e da OAB. Mas há respaldo também na Constituição Federal, especialmente no artigo 133, que diz: o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Traduzindo, o advogado tem liberdade para atuar, desde que respeite a ética e a legalidade. Ou seja, não é imunidade total, é proteção funcional. Vamos destrinchar as mais importantes e, claro, as mais polêmicas. Inviolabilidade profissional, artigo 7º, DUNS e parágrafo 2º. O advogado não pode ser punido, preso ou responsabilizado por opiniões e manifestações feitas no exercício da profissão. Isso significa que, se ele usa argumentos duros em defesa de um cliente, não pode ser processado por ofensa pessoal. Essa proteção garante a liberdade de expressão técnica, não o insulto gratuito. O STF já confirmou isso várias vezes, destacando que o advogado é essencial para a defesa, mas deve agir dentro dos limites éticos. Acesso aos autos, artigos 7º, 13 e 14. O advogado tem direito de examinar qualquer processo, mesmo sem procuração, quando não esteja sob sigilo judicial. E quando o processo é sigiloso, o advogado da parte tem acesso integral. É o que a OAB chama de transparência do contraditório. Traduzindo, se o advogado não pode ver o processo, como vai defender o cliente? Comunicação com clientes. Artigo 7º, 3º e 100º. O advogado pode se comunicar com o cliente, inclusive preso, sem testemunhas e sem restrições, mesmo que ele esteja em prisão de segurança máxima. Isso decorre do direito à ampla defesa e do sigilo profissional. O STF já declarou que esse é um direito fundamental e que impedir esse contato é violação de prerrogativa e de direitos humanos. Liberdade de ingresso e manifestação. Artigo 7º, Cs e X. O advogado pode ingressar em repartições públicas, audiências e tribunais, independentemente de autorização prévia. Também pode se manifestar oralmente em qualquer fase do processo, antes da sentença ou decisão, sempre que houver matéria de direito a ser esclarecida. Essa é uma das mais usadas no dia a dia e também uma das mais desrespeitadas. Quantas vezes a gente não vê advogado sendo barrado na porta do fórum ou silenciado em audiência? Pois é. E cada vez que isso acontece, não é o advogado que é violado, é o próprio Estado de Direito. Sigilo profissional e inviolabilidade do escritório. Artigo 7º, 2 e parágrafo 6º. O escritório do advogado é inviolável,
assim como seus arquivos, correspondências e comunicações. A exceção só existe se houver ordem judicial específica e fundamentada, e mesmo assim com a presença de um representante da OAB. Essa é uma das garantias mais fortes do Estatuto e também uma das mais simbólicas, porque o escritório de advocacia é uma extensão do direito de defesa. O advogado não se submete à hierarquia de autoridade. O advogado é um profissional essencial à justiça, mas não é subordinado a juiz, promotor ou delegado. Ele atua em pé de igualdade técnica, cada um dentro da sua função. O artigo 6º do Estatuto é claro. Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público. Ou seja, o advogado não é assistente do juiz nem ajudante do promotor. Ele é parte integrante da administração da justiça. Quando uma prerrogativa é violada, o advogado pode acionar a Comissão de Defesa das Prerrogativas da OAB, que atua em nível estadual e nacional. Além disso, o artigo 7º-B do Estatuto, incluído pela Lei 14.665/2022, tipificou a violação de prerrogativas como crime. Violar direito ou prerrogativa de advogado no exercício da profissão, pena de 3 meses a 1 ano e multa. E mais, o processo só pode ser arquivado com manifestação da OAB, o que reforça o caráter institucional dessa proteção. Em outras palavras, quem tenta calar o advogado responde na lei. Agora tem um ponto que precisa ficar claro. Prerrogativa não é passaporte para arrogância. O advogado que se exalta, ameaça servidor ou tenta furar fila no fórum não está exercendo prerrogativa, está cometendo abuso. O STF já afirmou que a inviolabilidade não cobre atos ilícitos, ofensas ou condutas antiéticas. Ou seja, prerrogativa é ferramenta de trabalho, não escudo de impunidade. E quem usa mal essa ferramenta enfraquece toda a classe. Ser advogado não é ter superpoderes, é ter responsabilidades. As prerrogativas não foram criadas para dar status, foram criadas para garantir que o cidadão tenha quem o defenda até o fim. E quando um advogado é impedido de falar, quem perde não é ele, é o cliente, é o contraditório, é a justiça. Então, da próxima vez que alguém disser que advogado se acha, lembra, ele não está se achando. Ele está exercendo um direito constitucional que protege a todos nós. E aí, curtiu o vídeo? Se te ajudou a entender melhor a profissão da advocacia, deixa o like, comenta aqui embaixo. E não esquece de se inscrever no canal para continuar vendo o direito sendo explicado do jeito que ele devia ser, com seriedade, ironia e uma boa dose de café. Até o próximo, meu caro!